seja Deus. Amém. Adorado seja Deus. Amém. Então, tudo que é em nós louva o Senhor, tudo que é em nós adora o Senhor. Eu vejo que os dias que nós estamos vivendo são dias que a cada dia o Senhor está se revelando de uma maneira maior. E Ele tem um desejo muito grande de se revelar de uma forma maior a cada dia a nós. E Ele quer que nós possamos conhecê-lo como Ele é. Nós sabemos que tudo que nós fizermos, tudo que nós realizarmos, nós devemos fazer em nome de Jesus. Amém. Sabe por quê? Porque em nós não existe capacidade ou força nenhuma, e nenhum poder. Mas todo poder, toda autoridade está sobre o nome de Jesus. Amém. Ela fala que nós não podemos aumentar um côvado ao curso da nossa vida se o Senhor não permitir. Mas Ele que nos dá força, Ele que nos dá vitória, Ele que faz nós andarmos numa vida de triunfo, numa vida vitoriosa. Então, o dia que nós estamos vivendo são dias de grandes desafios. E nós temos tido esse conhecimento que cada dia tem. Mateus 25, 14 em diante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se de receber 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai o que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer?
ou com sede temos de beber, e quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu te vestimos, e quando te vimos enfermos ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre o que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste me ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então ele responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixardes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Deus tem nos colocado no corpo com funções. E todos nós, como membros do corpo, temos que estar aqui em movimento, temos que estar em ação. Aqui nós vemos Jesus colocando uma parábola sobre um senhor que confiou talentos para os servos. E veja bem como o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a capacidade que cada um tem. Muitas vezes nós podemos dizer: puxa vida, mas nós temos passado por tantas lutas, tantas dificuldades, tanta tribulação, né? Mas Deus não coloca nada sobre ninguém que não seja além da sua capacidade. Nós não temos o direito de murmurar. Nós não temos o direito de reclamar, mas sempre ter um coração de ação de graça. Se Deus coloca algo sobre nós, algo está acontecendo, surgindo na nossa vida, estamos passando por algo, nós não podemos murmurar e lamentar contra o Senhor, porque Ele não coloca nada em nossa vida que seja além das nossas forças. Deus não é injusto. Ele não vai te colocar 100 quilos nas costas se você não consegue carregar. Se Ele colocar, você vai cair e ficar prostrado e se machucar. Deus não é injusto. Deus nos dá segundo aquilo que Ele vê que cada um de nós temos capacidade de realizarmos para Ele. Essas palavras do talento foi algo que Jesus mostrou, que aquele que tem capacidade vai frutificar. Aqui foi colocado que o Senhor deu 5 talentos para um, e ele saiu de imediatamente e foi multiplicar. Ele ganhou mais 5, né, para o Senhor. Aquele que recebeu 2 saiu imediatamente e ganhou mais 2. Então, porque havia uma capacidade de frutificação na colocação da parada. Mas teve um que recebeu um só. E por que ele recebeu apenas um? Porque o Senhor conhecia o coração na parada, o coração de cada um. Aquele que recebeu 5, o Senhor conhecia o coração. Ele tinha capacidade de fazer algo, de trabalhar, de se empenhar, de se dedicar. Aquele que deu 2, aquele que recebeu 2 também, a mesma capacidade de sair e frutificar para o Senhor. Porque Deus, Ele não coloca algo na vida de ninguém simplesmente para o nosso bem-estar. Mas tudo que Deus coloca sobre a nossa vida tem que ser para a glória dele. Tem que ser para glorificar o Senhor. Nada tem que ser ao nosso próprio bem-prazer, o nosso benefício, o nosso querer.
Mas tudo que Deus faz, investe em nós, é para que Ele seja glorificado e seja exaltado. O que recebeu um, pegou, foi e escondeu. Foi negligente. Foi irreverente. Não deu valor àquilo que não pertencia a Ele. E Deus tem nos dado o quê? Os dons do Espírito. E segundo, cada um vai receber segundo a sua capacidade. E se nós lemos sobre os dons do Espírito, tem vários dons. Qual é o dom que Deus tem te dado? Devemos saber. Qual é o dom que Deus tem nos dado? Então eu creio que dias que nós estamos vivendo são dias de nós vivermos no gozo completo do nosso Senhor. Quando o Senhor voltou e foi ajustar contas, aquele que tinha 5 apresentou mais 5, aquele que recebeu 2 apresentou mais 2, e aquele que recebeu um só, que enterrou, também falou: olha, está aqui o que é teu. Não fez nada em benefício do seu Senhor. Talvez ele não gostasse do Senhor, né? Talvez ele não ia muito com a cara do seu Senhor. Então aqui o que é teu. Você quer que cite os dons? Sim. 1 Coríntios 12 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso, porque a um é dado mediante a profecia, palavra de sabedoria, e a outro conhecimento, a outro fé, a outro dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, outro variedade de língua, outro capacidade para interpretar. Deus tem muito mais. Ela diz: procurai os dons, os melhores dons, mas que principalmente faceis o quê? Fale a palavra do Senhor. Seja a boca de Deus. Seja uma trombeta de Deus que fale uma palavra viva, uma palavra pura, uma palavra que edifica, que restaura, que levanta, que ressuscita, que transforma. Aquele que teve 10 depois do final, o Senhor falou assim: olha, servo bom e fiel. Para aquele que recebeu 2, tinha 4, depois o Senhor falou: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então, com o Senhor não há percas. Ele quer que nós tenhamos o maior prazer. E por isso que ele falou: entra no gozo do teu Senhor. Olha, receba toda a felicidade, vou simplificar, né? Toda a felicidade, toda a bem-aventurança que eu tenho para a sua vida, porque você tem sido fiel. E os fiéis sempre são recompensados. Sempre. Ninguém fica no prejuízo. O Senhor tem investido em nós muito. O quanto Ele tem investido em nós? Aí então nós podemos dizer, como Davi diz: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para mim? Que darei eu ao Senhor? Então, o quanto nós fazemos para o Senhor tem sido muito pouco. O quanto Ele tem investido em nós. Aquele que realiza as coisas para o Senhor tem recompensa. São recompensados. E as bênçãos de Deus, veja bem, as bênçãos de Deus não têm medidas. Não tem. Você vai receber uma bênção tamanho de um copo aqui, a bênção. Essa vai ser a sua bênção hoje. A sua porção hoje. Não, a bênção de Deus é sem medida.
que os nossos olhos se abrem, que o nosso entendimento se abre, para que nós possamos enxergar quão grande é o nosso Deus. Amém. E Ele é tão grande, como Salomão falou, é tão grande que nem os céus dos céus podem te conter. Ele é tão grande. Então, o Senhor tem nos abençoado. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, onde Cristo vive. Amém. Aí nós continuamos lendo. Nós entramos depois na parte em que fala que quando o Filho do Homem vier na sua majestade, com todos os anjos, então se assentará no seu trono da sua glória, e todas as nações, versículo 32, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Sabia que em Israel havia uma diferença muito grande entre ovelhas e cabritos. As ovelhas eram muito valorizadas, os cabritos eram menos valorizados. Por que será? As ovelhas são mansas. As ovelhas podem estar morrendo, mas não fazem nenhum barulho. Quando eu trabalhei em Matão, e o dono da ventilar tinha lá no pasto suas ovelhas, e toda sexta-feira matava, e tinha um lugarzinho de pendurar elas ali, raspando a cabeça para matá-la. Simplesmente caía a lacriminha delas só. Não fazia nenhum barulho, não fazia uma espetaqueira, não gritava, não fazia alvoroço, simplesmente morria chorando. Agora pega um bode, é difícil? Olha o barulho. Por isso que Jesus foi comparado como o Cordeiro de Deus. João comparou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é manso, ele é humilde de coração, ele doou a sua vida para nós. Você vê aqui, quando a gente fala sobre amor, amor é entrega, amor é doação, amor não é palavras, amor é ato. Então, o amor de Deus foi tão grande que Ele deu seu Filho como o Cordeiro de Deus, como uma ovelha muda que foi lá, diante dos seus tosqueadores, diante dos seus acusadores, e levou sobre Ele toda a condenação que estava sobre nós, toda a enfermidade, toda a maldição que estava sobre nós, Ele levou na cruz, no nosso lugar, e não abriu a boca. E sabe o que Ele falou ainda? Lá na cruz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Amém. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor do Cordeiro de Deus por nós, que se entregou a sua vida por nós. Então, que darei eu? Você pergunta: o que eu vou dar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito ao curso da minha vida? Às vezes pensamos que fizemos muito, né? Não, nós não fizemos nada, apenas aquilo que tem nos mandado. Temos, como Paulo falou, né? Fizemos aquilo que nos foi mandado. Mesmo assim, depois de termos feito tudo, temos que nos considerar como servos inúteis. Fizemos apenas aquilo que foi nos orientado, nos ordenado, nos comissionado para fazer. Aí ele continua mostrando como nós podemos servir ao Senhor. Como que nós podemos abençoar Jesus?
pelo seu ato de sacrifício por nós. É nós fazer para alguém. Do versículo 34 até o 46, mostra que vai haver uma separação entre as ovelhas e os cabritos. Aí ele vai mostrar que quando nós fazemos algo para alguém, nós estamos fazendo para o Senhor. Nas coisas simples, porque Jesus é simples. Jesus não faz grande movimento. Se você ouvir alguém com frio, pegar uma agasalho e dar, você está fazendo para o Senhor. Se alguém está passando fome, você pegar uma marmitex e dar, você está fazendo para o Senhor. Se alguém está enfermo, você for visitar, você está fazendo para o Senhor. Jesus falou assim: quando vocês fizerem a um desses mais pequeninos irmãos, a mim vocês estão fazendo. Coração de amor é doação, é dar-se, entregar. Ah, estou com frio. Pai, em paz de Deus te abençoe. Espírito Santo te aqueça. Não vai resolver. Se você não pegar uma blusa, é para a pessoa. E assim todas as citações. Mas quando também nós deixamos de fazer algo em prol de alguém, para os mais pequeninos irmãos, nós estamos deixando de fazer para o Senhor. Quantas vezes alguém precisou de você e você fez algo? Quantas vezes você ajudou alguém? Quantas vezes você estendeu a mão a alguém? Se fez, fez para o Senhor. O provérbio diz que quem dá aos pobres Presta empresta a Deus. E nós queremos viver dentro dos propósitos de Deus. Nós estamos vivendo os dias de celebração de Pentecostes. E o que é Pentecostes? Era a época do Antigo Testamento, a época de colheita dos frutos, 50 dias depois da Páscoa. Então o Senhor tem nos levantado para nós frutificarmos para o Senhor. Que não sejamos como aquela figueira da parábola, não daquela que Jesus passou, mas daquela parábola que mostra que havia uma figueira que havia 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o Senhor, daquela figueira, não encontrou nada, não produzia nada. Ele falou com o seu administrador: vai lá e manda um machado, arranca fora. Não está produzindo, não está dando fruto, só está ocupando um lugar, um espaço sobre a terra. Administrador, símbolo do Espírito Santo: por favor, Senhor, dá mais 1 ano para mim. Vou adubar, vou regar. E se daqui mais 1 ano não produzir nada, então seja feito como o Senhor ordenou. Seja cortado. Nós vemos que Deus, ele é compassivo e longânimo para conosco. Não é um Deus que já nos julga de imediatamente e nos condena, mas é um Deus tão longânimo que ele dá o tempo para que o homem possa se arrepender e se converter dos seus pecados. Aí nós vemos a questão de que Paulo cita em 1 Coríntios 13 sobre o amor. Ele falou assim: eis que vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Aí ele falou: ainda que eu fale as linguagens dos homens e dos anjos, tenha dom de profetizar, toda a ciência, mesmo que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, mesmo que eu distribua meus bens entre os pobres, se
Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Porque o amor é paciente, benigno, longânimo, não se exaspera, não se ressente do mal, não se vangloria, não procura seus próprios interesses. O amor de Deus jamais acaba. O amor de Deus, ele é eterno. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. No dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos ali em Atos 2, veio como um vento impetuoso e encheu toda a casa e apareceu como um linho distribuído de fogo sobre cada um deles, e todos começaram a falar em várias línguas. Quem fala em língua aqui? Todos falam. Português você fala. Você fala. Ninguém é mudo. Todos falam. Quer falar que você não fala? Todos falam em língua. Paulo fala, mesmo que eu fale a linguagem dos homens, português, japonês, inglês, e dos anjos, e não tem compreensão, Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então nós vemos que o amor de Deus é aquele que enche os nossos corações. E que devemos transbordar desse amor do Senhor. E quando nós temos o amor de Deus, nós agimos como sempre Jesus agiu e age. Sempre abençoando. Nunca trazendo uma palavra de condenação. Uma palavra de destruição. De humilhação para alguém. Mas sempre dizendo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Não fique desesperado. Permaneça firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Não é vão. Aqui, quem trabalha, sabe que no final do mês tem a sua recompensa pelo seu trabalho que você realizou. Você fez algo em prol de receber uma recompensa do salário, é isso? Todos temos que aposentaram, sabe que chegou até aqui é porque você trabalhou ao longo da vida e teve uma recompensa do seu trabalho. E Deus não é injusto. Por isso que ele diz, ao que tem, se lhe dará e terá abundância. Mas o que não tem, até o que tem de será tirado. Vai tirar daquele que tinha um só e dá para que tem 10. Mas que já tem 10. Vai ter 11. Não importa. Foi fiel. É fiel. Tem fidelidade. O Senhor sempre pode estar contando com ele. Que ele não vai se omitir, não vai se esconder, não vai fugir daquilo que Deus tem confiado. E hoje Deus tem confiado para nós o quê? Para nós tomar conta do quê? Zelar do quê? Do reino. Que não é pouca coisa. Sabe por quê? Porque o reino é de Deus. E nós temos que cuidar do reino. Nós temos que cuidar da habitação de Deus. Temos que cuidar desse tabernáculo de Deus. Temos que cuidar dessa morada de Deus, onde Ele habita, onde Ele reina, onde Ele governa. Então nós temos algo para fazer sim. Ninguém tem, pode dizer, eu não tenho algo para fazer. Temos sim. Temos que zelar pelo tabernáculo. Temos que manter ele limpo. Temos que manter ele puro de toda contaminação. E se vem algo querer contaminar, poluir, temos que estar limpando, tirando. Porque a casa é do Senhor. A casa não é nossa. A casa é do Senhor. Então dentro de nós está o quê? O reino de Deus. Está o Cristo de Deus. Está em nós o Pai. Está em nós o Filho. Está em nós o Espírito Santo. Amém. Então nós temos a experiência da Páscoa. E ela é bem viva dentro de nós todos os dias. Temos a experiência de Pentecoste. Ela está viva dentro de nós. Temos a experiência de tabernáculo. Está bem viva dentro de nós. Amém.
Ela não vem uma vez por ano, Glória a Deus. mas ela é permanente. O que Deus faz é eterno. É eterno. Sabe por quê? Porque eles têm nos dado vida e vida eterna. Amém. Então que os nossos olhos se abram para as verdades de Deus. Para que possamos estar firmados, fundamentados na rocha que é Cristo. Amém. Não importa o que aconteça. Ah, mas está acontecendo isso, acontecendo aquilo lá, aquilo outro. Às vezes, muitos tentam dar explicação para não explicar. Não cabe ao homem dizer, oh, mas isso está acontecendo. É por Deus, ou não é por Deus, é por Deus, não é por Deus. Não cabe ao homem. Tudo está nas mãos de Deus. Sabe por quê? Ele é o dono do mundo. Ele é criador. Ele que nos formou e nos conhecia. Antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Antes da fundação do mundo. Você pensou? Esse Deus é um Deus que não se pode esconder dele, não. Eu estava lendo os Salmos também hoje. Se nós descemos na mais profundeza do abismo, ele está te vendo. Lá está. Subir mais alto do céu, pode pegar o foguete. E subir no mais alto do espaço. Lá também ele vai estar. Olha, não existe escuridão para Deus onde possamos se esconder. Porque ele faz das trevas luz. Então não existe trevas para nós. Ah, estou passando um momento de trevas. Está repreendido em nome de Jesus. Nós não passamos por trevas. Porque nós temos a luz que é Cristo. Amém. Jesus disse, quando eu estava no mundo, eu era a luz do mundo. Agora vós sois a luz do mundo. Então nós temos que brilhar, manifestar e revelar a glória de Deus. Você pensa que é pouco que Deus tem para nós? Ah, mas até aqui está. Ao longo dos anos, tá bom. Não está bom, nós não podemos parar por aqui porque ainda não é hora de parar. É hora de avançarmos. A nossa vida pertence a Deus. Hoje, 25 de maio de 2024, nós estamos aqui. O amanhã pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Ah, mas amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Olha, se o Senhor quiser, nós vamos fazer. Mas se Ele não quiser, ninguém vai fazer nada. E não diga, né? A palavra fala, né? Não diga, eu vou fazer amanhã. Diga, se Deus permitir, eu farei. Tiago fala sobre isso. Então, tudo que nós fizermos, temos que colocar diante do Senhor. Amém. Não sejamos precipitados. Sim, meu Deus. Não podemos ser aqueles que fazem as coisas sem orientação de Deus, sem uma direção de Deus, porque se nós fizermos isso, vamos sofrer o dano. Ah, mas por que aconteceu isso comigo? Aí, consultou o Senhor? Era uma direção de Deus? Era a vontade de Deus para fazer isso, aquilo, para ir lá e aqui, que eu para lá? Então, tudo que fizermos, temos que fazer, dizendo, Senhor, qual é a tua perfeita vontade para a minha vida? É a tua vontade? Está no teu coração? A bênção naquilo que eu estou fazendo? Naquilo que eu estou desejando fazer? Se eu estou colocando diante do Senhor? Eu vou lá, Senhor, é a tua direção? É a tua vontade? O Senhor vai estar nisso? Olha, a nossa dependência é do Senhor. E que possamos mesmo viver na dependência do Senhor. Nós não queremos viver por nós mesmos e para nós mesmos. Nós queremos viver somente para servir, amar e adorar o Senhor. Amém. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo foi nos dado para quê? Fazer nós lembrarmos de todas as palavras de Jesus e dos seus ensinamentos e fazer nós nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo foi dado para nos guiar em toda a verdade, não no erro. Para dizer, mas seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então o que Deus tem para nós sempre é num nível mais elevado. Vou terminar. Romanos 12. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, rogo que apresentem os vossos corpos, a vossa vida, esse corpo que Deus tem te dado, que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, tem que estar vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não, aí versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. Não temos que estar olhando para isso, está acontecendo no mundo, aqui está conturbado, está isso, está aquilo. Não vos conformeis com este mundo, mas, evidente, muda tudo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Aleluia. É o plano perfeito de Deus. Ele quer que nós sejamos simplesmente na boa. Porque eu não quero estar na boa. Porque também você não acha na boa. Também não quero, eu penso que você também não quer estar na agradável vontade de Deus. Mas eu creio que nós queremos a perfeita vontade de Deus na nossa vida. Nós não queremos nada mais e nada menos que a perfeita vontade de Deus em todo o nosso viver. A nossa vida te pertence, Senhor. Amém. Nós colocamos a nossa vida. Amém. Nós não somos de nós mesmos, Senhor. Amém. Nós somos o teu reino, nós somos a tua habitação, o teu tabernáculo, a tua casa, a tua morada, a tua terra. Senhor, governa todo o nosso viver, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso agir, Senhor. Seja, Senhor, absoluto de todo o nosso viver. Nós te adoramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém.